Vamos lá, a gente começa o Papo Antagonista dessa quinta-feira, dia 15 de junho, trazendo para vocês todas as informações sobre uma operação que foi deflagrada hoje à tarde pela Polícia Federal, ação que busca busca e apreensão em endereços do senador Marcos Duval, do Podemos, inclusive no gabinete dele no Congresso Nacional. Tá aí, a gente já está rodando algumas imagens da movimentação de um pouco mais cedo aí, essas imagens registrando as viaturas da Polícia Legislativa, né? Tem essa viatura da Polícia Legislativa, tem viatura também da Polícia Federal. A Polícia Legislativa acompanhou os agentes da Polícia Federal nessa operação de busca dentro do Senado Federal. Essa é a entrada do anexo 1 do Senado, por onde os policiais entraram no Congresso Nacional. Pessoal, os investigadores também estão no apartamento funcional do senador Marcos Duval. Essa autorização judicial para deflagração dessa operação da PF, ela foi expedida e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ação da PF, ela tem relação com a abertura daquele inquérito que foi determinado por Alexandre de Moraes sobre os relatos que foram feitos pelo parlamentar, pelo senador Marcos Duval, referentes às supostas articulações de um golpe com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do ex-deputado federal Daniel Silveira, né? O parlamentar trocou de versão sobre esses fatos pelo menos 6 vezes, então, e aí uma das suspeitas é que ele teria cometido, então, obstrução de justiça. Está aí a movimentação dos agentes da PF já deixando o prédio do Senado Federal, imagens recuperadas de agora a pouco, e é assim que a gente vai trazendo para vocês o passo a passo dessa operação. Já está aí o chefe também da segurança do Senado Federal acompanhando os agentes da PF, já deixando o prédio do Congresso Nacional com os malotes, então, que foram apreendidos pelos policiais federais, pelos agentes da Polícia Federal, dessa operação que foi deflagrada hoje à tarde, mirando o senador Marcos Duval. Marcos Duval, ele já prestou um depoimento aos policiais em fevereiro desse ano sobre esse inquérito, né, que está investigando essa questão desse possível golpe que teria sido planejado tanto por Marcos Duval quanto também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também pelo ex-deputado Daniel Silveira, e agora ele vai ter que falar de novo a PF por uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal, por uma nova ordem do Supremo Tribunal Federal. No início do ano, o senador afirmou que teria participado de uma reunião golpista com o Bolsonaro e Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida o ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, o objetivo era forçar o magistrado a falar algo que poderia ser usado como uma espécie de admissão, né, de alguma irregularidade no processo eleitoral e, com isso, evitar a posse de Lula. Foi o que disse Marcos Duval, né? Então, o objetivo era afastar Moraes de inquéritos conduzidos pelo ministro no Supremo Tribunal Federal. A gente vai dar uma olhada agora, pessoal, no print que foi feito logo depois que essa operação foi deflagrada, né? O Twitter derrubou a conta oficial do senador Marcos Duval após uma determinação do STF, então, com a deflagração dessa operação. Ele fez a postagem, logo na sequência, todo mundo estava tentando acompanhar a postagem, e aí o Twitter já tinha derrubado a rede social do senador. Vamos colocar aí, Matheus, será que a gente consegue colocar? Está aí o print na tela da justificativa de Marcos Duval, então, a postagem que ele fez hoje à tarde na sua rede social, mas ela foi derrubada, tá? Essa postagem foi derrubada por uma determinação, então, do STF, por conta da deflagração dessa operação da quinta-feira, pessoal. É isso, muita informação e, é claro, ao longo do nosso programa a gente vai detalhando, já eu vou trazer uma apuração que eu fiz agora há pouco, minutos antes de entrar aqui no nosso programa, sobre os avisos que foram dados ali para a cúpula do Senado, principalmente o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ele foi avisado por Alexandre de Moraes dessa operação, já eu vou trazer esses detalhes, continua aqui com a gente, que é informação nossa aqui de apuração de bastidor, mas chega para cá o Carlos Graeb, que eu quero te ouvir, Graeb, sobre essa operação que foi deflagrada hoje pela PF, então mirando o senador Marcos Duval,
nesse inquérito que ele está sendo investigado agora, né? Muito boa noite, seja bem-vindo, Grebe. Salve, Kenzo, tudo bem? Pessoal do chat, muito boa noite. Olha só, Kenzo, você leu o tweet do Marcos Duval e você não vê incitação nenhuma a qualquer ação de apoiadores políticos, ele não está falando vão para as ruas, ele não está falando voltem aos quartéis, ele não está falando voltem a quebrar Brasília. Por causa disso, eu não consigo concordar com a ideia de você tirar um tweet desse tipo do ar. Continuo achando que é aquele tipo de remédio que, usado a longo prazo, e a gente está vendo ele ser usado a longo prazo no Brasil, acaba envenenando o paciente. Ao mesmo tempo, então, o que eu estou dizendo aqui, não concordo com se tirar a fala de um senador do ar. Ponto. O que está escrito naquele tweet junta lé com cré, as alegações que o Marcos Duval faz naquele tweet são suportadas pelos prints que ele põe ali de relatórios? Não. Aquilo lá é um discurso maluco, aquilo lá é um discurso mentiroso, tá? Vamos dar uma olhada. Eu não sei se a gente consegue pôr na tela, seria bom se a gente conseguisse, né? Mas ele diz aqui... Pode falando... Pode falando, Graeb, pode chamando, que aí o Matheus vai colocando essas telas para a gente. O que você queria mostrar agora? Pode falar. Para quando a gente conversa o texto do Marcos Duval, né? Ele fala, todos vocês irão ver a prevaricação do Flávio Dino, do G. Dias, do Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Né? Daí depois, complementando, a ida do presidente Lula para Araraquara foi uma fuga, porque não estava na agenda oficial do presidente. Nesse caso, a gente pode... Eu já volto para a primeira parte, tá? Vamos tratar dessa ida para Araraquara. Não estava na agenda oficial. É óbvio que não estava na agenda oficial, porque a ida foi por causa de chuvas que causaram desastres naquele lugar. Da mesma forma, a ida do governador Tarcísio de Freitas para o litoral de São Paulo no começo do ano, quando derrubou tudo e morreu gente, não estava prevista na agenda. Você não põe na agenda, vou ver as pessoas morrerem por causa dos deslizamentos. Certo? Tarcísio e Lula foram visitar lugares que estavam passando por situações difíceis. Então, essa alegação é absurda. Não foi fuga, ele foi visitar um lugar que tinha uma situação difícil. No sábado, dia 7 de janeiro, ele disse, falando do Lula, né, o Marcos Duval falando do Lula, deixa acontecer para acabarmos de vez com esses bolsonaristas. Daí você olha para o tweet e fala, deve estar aqui nesses negócios grifados de verde que ele reproduziu aqui. Não, não está. De onde que ele tirou essa... Então, é irresponsável de um senador da República que deveria tratar a informação com seriedade, que deveria ser honesto nas alegações que ele faz, fazer esse tipo de declaração, certo? Elas não são suportadas, ele não está provando nada disso que ele está dizendo aqui, exceto, pequenininhamente, a história da prevaricação, certo? Quando ele fala do Flávio Dino, do G. Dias, principalmente, que a gente já falou aqui o outro dia, tentou esconder esses trechos de relatório da ABIN, né? Daí você fala, bom, quando você lê esses relatórios, os indícios de que ia ter quebradeira em Brasília no dia seguinte eram bastante robustos. Bastante robustos. Havia muito mais motivo para você ficar com medo do que motivo para as autoridades acharem que tudo bem, vamos ver, esperar, acho que não vai acontecer nada. Tá? É a única coisa que passa perto de algo parecido com verdade no discurso do Flávio Duval. E mesmo assim, gente, eu repito o que eu venho dizendo há meses aqui, certo? As responsabilidades relacionadas ao 8 de janeiro começam
em 2019 em relação a Jair Bolsonaro e seu entorno. Depois, vamos para o governador do Distrito Federal, certo? Que era o responsável pela segurança de toda aquela área ali da Praça dos Três Poderes, era o responsável pelo policiamento que podia ter impedido os manifestantes de chegar até lá. E a responsabilidade pelos prédios, aí sim, era de cada uma das instituições. E se o G. Dias tivesse levado a sério os alertas que recebeu, possivelmente teria impedido a invasão do prédio da presidência, do Palácio do Planalto. Tá? Mas então é isso. É tudo errado. O problema do noticiário político no Brasil é que você olha para um lado, você fala, tá errado tirar do ar. Daí você olha para o conteúdo do tweet e você fala, tá errado ter sido publicado esse tweet. É tudo errado. O senador é maluco de publicar umas coisas dessas. Certo? E o ministro do Supremo ameaça envenenar o paciente, a democracia brasileira, tirando do ar um discurso que é político, por pior, por mais avacalhado, por mais calhorda que ele seja, é um discurso político, não é uma incitação a um novo golpe de Estado. Ele erra ao fazer isso. Então é tristeza, é tristeza. Eu até me exalto. Graeb, muito boa sua leitura sobre esses fatos aqui. É importante a gente trazer e dar luz a esses atores políticos e também a cada um desses passos que acabam acontecendo no cenário político, né? Assim, a gente está vendo as postagens que foram feitas, a postagem principalmente que foi feita pelo senador Marcos do Val, as ações também que desencadearam uma na sequência da outra. E, Graeb, fica aqui comigo, porque eu vou trazer para vocês agora a apuração de bastidor que eu fiz agora há pouco, minutos antes de chegar aqui ao nosso programa ao vivo, que o presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, ele foi avisado dessa operação contra Marcos do Val, entendeu? De acordo com fontes com quem eu conversei ali, que estão no entorno do senador Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco recebeu um telefonema, isso mesmo, o ministro Alexandre de Moraes ligou antes dessa ação de busca e apreensão no gabinete e disse, né, que essa ação iria mirar o senador Marcos do Val e também 2 endereços, tanto o gabinete de Marcos do Val quanto também a residência dele lá em Vitória, no Espírito Santo. O que eu apurei? Que a Polícia do Senado, ela também comunicou o senador sobre a chegada no momento em que a viatura e os carros da Polícia Federal, os agentes chegaram no prédio do Congresso Nacional, o senador foi avisado, foi comunicado pela Polícia do Senado e a Polícia do Senado acompanhou também os agentes da Polícia Federal nas dependências do Senado. Isso aconteceu por volta das 3 horas da tarde desta quinta-feira, então, tanto a Polícia Legislativa, né, que é a polícia, na verdade, do Senado, acompanhou esses agentes da Polícia Federal nesse trabalho de buscas e apreensões que aconteceram no gabinete de Marcos do Val agora há pouco. Minutos antes de entrar no ar aqui, eu falei com essa outra fonte também lá do Senado, que me explicou que os agentes já estavam deixando o prédio. A gente, inclusive, está com imagens aí do momento em que alguns agentes saíram do prédio do Senado Federal. Se o Matheus conseguir colocar aí para a gente já solta essas imagens para que vocês acompanhem também no momento em que os agentes deixaram o prédio. Está aí, olha só. Os agentes sendo acompanhados pelos policiais, está aí os 2 agentes da PF, então saindo com os malotes do material que foi apreendido lá no gabinete do senador, que fica no 17º andar, se eu não me engano, do anexo 1 do Senado Federal. Então, foi isso. Além disso, diante disso, Pacheco determinou, então, que a Polícia do Senado e também a Advocacia do Senado acompanhassem essas diligências aqui em Brasília. Está aí os agentes já deixando o prédio do Senado Federal, do Congresso Nacional, imagens recuperadas
de agora a pouco. Muito obrigado pela sua audiência, continue aqui com a gente. Graeb, quero te ouvir sobre os desdobramentos e esse bastidor que eu trouxe agora para o pessoal que está nos acompanhando aqui no nosso chat. Continuo com o refrão da tristeza, né, Kenzo? A gente está numa situação em que é isso. O ministro do Supremo liga para o presidente do Senado para avisar, estão indo os policiais aí fazer uma batida, né? Vão invadir o gabinete aí de um senador, porque o cara está dizendo disparates nas redes sociais, está me acusando, porque o que o Marcos Duval fez foi acusar o Alexandre de Moraes de prevaricação, e em relação ao Alexandre de Moraes, no caso do 8 de janeiro, qual o sentido que faz essa acusação? O Alexandre de Moraes não é presidente do Supremo. Não está nas mãos dele tomar decisões em relação à segurança do prédio. Não seria ele o responsável por fazer qualquer coisa que pudesse impedir. Está prevaricando em relação a quê, né? Foi lá, cutucou o Xandão com vara curta e levou mordida, né? E está se tornando, é isso, né, Kenzo? Quase uma prática comum, tanto que você não viu até agora o Rodrigo Pacheco aparecer lá na porta do Senado com cara consternada e muito menos indignada, falando, não, as prerrogativas dos nossos... Ele não falou nada, porque é isso, é a nossa tristeza política cotidiana, tristeza nossa de cada dia, lá em Brasília, né? Claro, Graeb, a gente vai continuar acompanhando para e passo cada um dessas ações e a gente continua, é claro, mandando mensagens aqui para as fontes também para trazer mais informações e atualizações para que você fique muito bem informado. E a apuração que está chegando agora, só vou checar aqui, já eu mando aqui para vocês, mando para o Graeb também. Graeb, a gente volta a atualizar o pessoal agora sobre essa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada hoje contra o senador Marcos Duval, e eu só estou mandando essa tarja agora aqui para o Matheus, para que a gente atualize a tarja. Então, Matheus, com essa informação aqui, que foi confirmada agora há pouco por mim e pela Vanessa Lipelt também, uma fonte da PF me confirmando essa informação, que a Polícia Federal pediu a prisão de Marcos Duval em operação, mas o STF negou, então, esse pedido de prisão, tá? Tanto fontes minhas quanto da Vanessa confirmaram isso, que esse pedido foi feito, e a PGR acabou negando, então, esse pedido de prisão contra o senador Marcos Duval, né? Durante essa operação que foi deflagrada hoje, que fez buscas e apreensões, então, tanto no gabinete de Marcos Duval, aqui no Senado Federal, quanto também na residência dele. Inclusive, Graeb, a gente tem imagens agora aí e a gente já pode colocar, pode, Freitas? Já pode soltar essas imagens? Então tá. Imagens de agora há pouco, então, que foram recuperadas aqui pela nossa equipe, no momento em que os agentes da Polícia Federal estavam deixando a residência do senador Marcos Duval. Está aí os agentes saindo do apartamento de Marcos Duval e pegando, então, esses malotes aí com alguns documentos, poucos malotes até, né? Na verdade, só com uma sacola ali, com uma pasta, na verdade, né? Carregando, o agente está levando uma pasta, entra na viatura da Polícia Federal e segue, então, para a superintendência, né? Deve ir para a superintendência para o material que deve ser periciado pelos agentes da PF. Então é isso, pessoal. A Polícia Federal pediu a prisão de Marcos Duval, porém a PGR, informação aqui falando, a PGR foi contra, certo? Esse pedido de prisão dessa operação que foi deflagrada, então, hoje pela PF. Graeb, quer dar uma arrematada nesse assunto ou eu posso ir girando aqui? Vamos girar, né? Boa informação, Kenzo, interessante, né? A batata do Marcos Duval assou em fogo altíssimo nessa tarde, né? Escapou de Encana, né?
Sim, porque o pedido foi feito, né, pela Polícia Federal, mas aí a Procuradoria-Geral da República acabou negando, então, esse pedido. E é claro que a gente sabe, né, Graeb, essas buscas que foram feitas hoje, elas têm o intuito de angariar mais provas contra Marcos Duval, né? Por isso que os agentes estão indo hoje, foram hoje, tanto na casa de Marcos Duval aqui em Brasília, quanto também no apartamento dele em Vitória, no Espírito Santo. Esses mandados de busca e apreensão, eles foram cumpridos, então, nas duas cidades, tanto aqui em Brasília, quanto também no Espírito Santo. E os agentes foram, então, tanto no apartamento de Marcos Duval, na residência dele lá em Vitória, no Espírito Santo, quanto também aqui em Brasília, e os agentes aí estão saindo com essas imagens. Oi, Graeb. O que se desenha, então, é um roteiro que eles estavam pedindo a prisão provisória, e dessa vez a PGR e aparentemente o Supremo também optaram por recolher provas que podem, eventualmente, dados os casos semelhantes que a gente tem visto aí, pode acabar até desaguando num pedido de prisão mais à frente, né? Optaram por uma medida cautelar que foi a de tirar a rede social dele do ar, né? Fechar o bico do Marcos Duval. Exatamente, Graeb.